No arco de Egghead, o confronto entre Monk D. Luffy e o Almirante Kizaru marcou um dos momentos mais impactantes da saga. Quando Kizaru invade a ilha para cumprir a sua missão, Luffy se coloca no caminho, dando início a uma batalha que raramente vemos em One Piece. De um lado, o Imperador do Mar, que havia acabado de derrotar Kaido, do outro, um dos almirantes mais poderosos e o mais rápido de One Piece. Hoje, vamos explorar a participação do Almirante Kizaru nesse arco, relembrar a sua batalha contra Luffy, incluindo todas as suas nuances, e entender como essa batalha não teve vencedores. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Kizaru chega em Egghead. Durante uma missão, Kizaru viajou até Egghead. Ao descobrir que Vegapunk havia se aliado aos piratas do Chapéu de Palha para deixar a ilha, afirmou que se eles achavam que escapariam facilmente, estavam enganados. Em seguida, ordenou que todos os navios disponíveis fossem enviados para Egghead. Enquanto viajava em um navio do governo mundial que transportava Jai Garcia Saturno, um dos 5 anciões, Kizaru tomou algumas bebidas e perguntou se ele conhecia Vegapunk e Saturno confirmou. Assim que a frota chegou à costa de Egghead, Kizaru destruiu uma das armas bestiais marinhas com um de seus lasers, irritando Sentomaru por danificar propriedades da ilha. Pouco depois, Saturno ordenou que Kizaru infiltrasse a Labo Phase, já que sua Akuma no Mi funcionava de maneira semelhante à tecnologia usada na defesa a laser da ilha. Kizaru recusou, optando por enfrentar Sentomaru primeiro, afirmando que contorná-lo seria uma afronta e que se ele não fosse detido, ativaria o sistema de defesa dos pacifistas. Utilizando sua fruta do diabo, Kizaru atravessou as defesas de Egghead com extrema facilidade e rapidamente encontrou Sentomaru, que já o aguardava. O embate entre os dois começou imediatamente, com Sentomaru se defendendo enquanto Kizaru tentava atingi-lo com um golpe direto de joelho. Nesse mesmo instante, no andar mais acima de Egghead, Luffy sente uma presença assustadora e diz: "Alguém está aqui. Alguém muito poderoso." Kizaru e Sentomaru iniciaram uma batalha de alta velocidade, com o almirante rapidamente assumindo a vantagem. Enquanto Sentomaru tentava resistir, Kizaru sugeriu que ele simplesmente se rendesse. No entanto, Sentomaru pegou seu machado e declarou que havia dado sua palavra a Vegapunk, recusando-se a traí-lo por conta de seu passado juntos. Por um momento, Kizaru se perdeu em lembranças do passado, mas foi abruptamente interrompido quando Sentomaru conseguiu acertá-lo. Recuperando-se rapidamente, Kizaru afirma que também sabia como se defender, referindo-se ao seu próprio haki do armamento. Em seguida, disparou um raio laser, lançando Sentomaru ao chão. Com o aliado de Vegapunk incapacitado, Kizaru usou o chip de autoridade para assumir o controle dos pacifistas, informando que Sentomaru estava inconsciente e que, a partir daquele momento, eles deveriam seguir suas ordens, destruir as armas bestiais marinhas e proteger a frota da marinha. Após garantir o controle da situação, Kizaru atravessou o sistema de defesa a laser com facilidade graças ao poder de sua Akuma no Mi, surgindo na Labo Phase. De lá, avistou o Thousand Sunny, que estava sendo transportado no Vega Force número 1, finalmente entendendo por que não havia encontrado o navio antes. Luffy versus Kizaru. Foi nesse instante que Luffy entrou em cena, atacando Kizaru com um chute hackeado quase imediatamente, que foi bloqueado pelo almirante. Luffy, com um sorriso no seu rosto, afirmou de forma irônica que, comparado a 2 anos atrás, eles estão 100 vezes mais fortes. Uma fala que resgata a frase sobre Silvers Rayleigh ser 100 vezes mais forte do que eles naquela época. Ou seja, assim como na época, Rayleigh foi capaz de parar Kizaru com um chute, Luffy agora foi capaz de fazer o mesmo, seguindo os passos do seu mestre. Luffy havia deixado o bando seguir e escolhido ficar para enfrentar o almirante sozinho, dando um exemplo como capitão do bando que ele é. Imediatamente, Luffy ativou o Gear 4 Snake Man, desferindo uma sequência avassaladora de golpes, fazendo Kizaru se defender diversas vezes com seu armamento. A forma mais veloz do Gear 4 se provou inútil contra a velocidade e a defesa do almirante. Ainda assim, impressionado com a força do capitão dos Chapéus de Palha, Kizaru questionou o motivo dele estar ajudando Vegapunk. Em resposta, Luffy devolveu a pergunta: "Por que você está tentando matar Vegapunk?" Sem responder diretamente, Kizaru se teleportou para longe e admitiu que não queria matá-lo, pois o conhecia há muito tempo. No entanto, precisava tirar Luffy do caminho e, acelerando seu próprio corpo na velocidade da luz, desferiu um chute, lançando Luffy contra o Vega Force número 1 e destruindo a máquina no impacto.
O ataque também fez Luffy ser arremessado para ainda mais longe e explodido contra a barreira da ilha, o Frontier Dome. Enquanto isso, Kizaru finalmente alcançou o grupo e notou Bonnie, comentando o quanto ela havia crescido desde a última vez que se viram. Curioso, perguntou por que ela estava interferindo, já que deveria odiar Vegapunk. Bonnie respondeu que seus alvos haviam mudado e partiu para o ataque, mas Kizaru desviou facilmente e a lançou contra o Frontier Dome, lamentando que velhos conhecidos continuassem sendo feridos pelas suas mãos. Sem intenção de prolongar mais a missão, Kizaru se preparava para agir quando de repente Luffy reapareceu em sua forma do Gear 5, agora gigantesco, e agarrou Kizaru por trás. O almirante, surpreso, reconheceu imediatamente que aquela era a forma despertada de Luffy sobre a qual já havia ouvido falar. O Gear 5 aparece. Luffy ergueu Kizaru no ar e o almirante rapidamente percebeu que estava em apuros. Ao ver o pirata girar o braço em alta velocidade, Kizaru tentou apaziguá-lo, pedindo para que pegasse leve com ele, mas antes que pudesse reagir, foi arremessado para fora da ilha. É nessa hora que vemos um show de criatividade por parte do Kizaru e o domínio que ele tem sobre sua fruta. Enquanto caía, Kizaru manteve a calma com os braços cruzados e avaliou sua situação, percebendo que se não fizesse algo rapidamente, acabaria caindo no oceano. Para evitar isso, ativou o Yasakani no Magatama, mas ao invés de somente lançar o ataque de suas mãos, dividiu o seu próprio corpo em partículas de luz e retornou à Labo Phase. Ao chegar, encontrou Luffy mais uma vez e, sem perder tempo, usou sua habilidade para criar múltiplos clones de luz, cada um empunhando uma espada luminosa, a Ama no Murakumo. Com essa estratégia, conseguiu cortar levemente o rosto de Luffy. Por sua vez, Luffy conseguiu eliminar 2 dos clones com um chute e começou a correr, levando os clones a persegui-lo em formação. Quando estavam prestes a alcançá-lo, Luffy aproveitou a oportunidade e os destruiu com um único chute. Porém, o verdadeiro Kizaru já não estava mais entre eles. Enquanto isso, o verdadeiro Kizaru havia se dirigido ao laboratório em busca de Vegapunk. Ao chegar, agarrou o Sop pelo pescoço, mas percebeu que o cientista não estava lá. Em seguida, avistou Vegapunk fugindo no Vegatank número 8 e imediatamente disparou um laser para abatê-lo. Porém, Luffy se jogou na frente do golpe e engoliu o ataque, emitindo luz por todos os buracos do seu corpo e se queimando no processo. O confronto entre os dois recomeçou, com Kizaru afirmando que não poderia completar sua missão se continuasse lutando contra Luffy. O pirata, por sua vez, respondeu que esse era exatamente o seu objetivo. Kizaru então partiu novamente em direção a Vegapunk, ignorando os gritos de Luffy para que ele voltasse. O imperador logo o perseguiu, tornando-se um incômodo cada vez maior para o almirante. De repente, Kizaru sentiu a presença de Jai Garcia Saturno. Pouco depois, foi anunciado a todos os marinheiros que Saturno estava prestes a chegar à ilha. Após a sua chegada, Kizaru disparou mais um laser contra o Vegatank número 8. O tiro não acertou diretamente o veículo, mas destruiu as nuvens que o sustentavam, fazendo com que ele começasse a cair. Nesse momento, Luffy surgiu atrás do almirante, balançando o braço e ordenando para que ele parasse. No entanto, Kizaru ignorou o aviso e afirmou que Luffy devia estar perto do seu limite naquele momento antes de lançar mais um raio laser contra ele. Para a surpresa de Kizaru, Luffy usou o próprio impacto do laser para girar no ar e acertar um soco hackeado brutal, afundando a lateral da cabeça do almirante, fazendo-o ver estrelas e lançando-o diretamente contra um prédio. Simultaneamente, Luffy fica esgotado, atingindo o limite do seu Gear 5, fazendo os dois caírem no chão ao mesmo tempo. Com Luffy murcho e esgotado e Kizaru com a mão no rosto, ambos caídos no chão, o resultado da luta naquele momento foi um empate técnico entre os dois. O fim do primeiro round. Saturno, vendo a situação, repreendeu o almirante por sua falha, mas reconheceu que a chegada imprevisível de Luffy tornava a situação compreensível. Kizaru, ainda debilitado, pediu desculpas e murmurou que precisava descansar por alguns instantes. Avançando alguns capítulos, enquanto estava no chão, Kizaru pensou na situação desesperadora de Bonnie e Sentomaru após ouvir sobre a captura de seu antigo amigo e ver a jovem nas garras de Saturno. Em um momento curioso, Luffy começou a comer comida que, sem que ele ou Saturno percebessem, foi enviada por Kizaru e, fingindo se sentar lentamente, o almirante observava a situação.
Na época, só podíamos desconfiar que o responsável por entregar a comida para Luffy havia sido Kizaru, mas Eiichiro Oda respondeu em SBS que algo como aquilo só poderia ter sido feito por alguém na velocidade da luz. Então sim, Kizaru foi o responsável por entregar comida para o Luffy usando sua velocidade, e sem que ninguém sequer percebesse, o que permitiu com que Luffy recuperasse suas energias e voltasse para o campo de batalha. Mais adiante, quando Kuma chegou até Egghead e atacou Saturno, Kizaru declarou que era hora de encerrar a missão de Egghead. Vegapunk, observando aquela cena, comentou que Kizaru era um homem triste, ao que o almirante respondeu que deveria ter trazido óculos mais escuros para esconder os seus sentimentos. Kizaru então disparou feixes de luz, ferindo Kuma, Atlas, Franky e Sanji, e em seguida tentou cortar Bonnie e Kuma. No entanto, foi pego de surpresa e arremessado com um poderoso soco de Luffy de volta na sua forma do Gear 5. O impacto o jogou no chão e Kizaru segurou a cabeça, atordoado pelo golpe. O Gear 5 retorna. Kizaru mais uma vez se recuperou rapidamente, saltando no ar e disparou um laser contra Bonnie. No entanto, um instante antes do feixe atingi-la, Sanji surgiu e desferiu um chute no laser, dissipando-o completamente. Kizaru ficou perplexo, incapaz de compreender como aquilo era possível. Enquanto observava seus alvos escapando, percebeu que agora estava sozinho diante de Sanji e Luffy. Kizaru conseguiu chutar Sanji para longe e em seguida transpassou Vegapunk com sua espada de luz Ama no Murakumo, deixando o cientista à beira da morte. Mesmo ferido, Sanji conseguiu escapar com Vegapunk e Kizaru tentou persegui-los, mas foi impedido por Luffy, agora em sua forma gigante do Gear 5, que o segurou firme, impedindo tanto ele quanto Saturno de continuarem a luta. Sem dúvida, uma das páginas mais icônicas de todo o arco. Kizaru respondeu atirando lasers pelos olhos de maneira inédita, enquanto Saturno tentou perfurar Luffy, que conseguiu desviar e usou um golpe inédito achatando os dois com um tapão e girando eles no dedo como se fossem massas de pizza antes de lançá-los para longe. Kizaru colidiu com um navio da marinha, causando uma explosão, e ao cair no convés, voltou a ficar deitado com a mão no rosto. Quando alguns marinheiros se aproximavam para questioná-lo sobre seus ferimentos, ele respondeu que eram feridas profundas e pediu para ser deixado em paz para descansar. Porém, o que os marinheiros não sabiam é que aquelas feridas eram muito mais emocionais do que físicas. Mais tarde, enquanto Bonnie confrontava Saturno com a ajuda de Luffy, Kizaru continuava deitado no convés do navio, olhando para o céu imóvel e perdido em seus pensamentos. E assim, Kizaru permaneceu até que todos pudessem escapar. Epílogo. Ao final do arco, após enorme explosão de hack de Joy Boy liberada pelo Gigante de Ferro, Kizaru foi um dos poucos que permaneceram conscientes em Egghead. Enquanto caminhava entre seus aliados desacordados, atendeu uma chamada de Sakazuki que exigia saber a situação. Kizaru respondeu que deixaria a explicação para seus subordinados, mas se irritou quando Sakazuki insinuou que ele estava sendo preguiçoso. Em resposta, Kizaru questionou se Sakazuki já havia sido forçado a matar alguém próximo, gritando com seu superior por sua falta de sensibilidade diante da situação. Sakazuki ainda tentou se desculpar, mas Kizaru rejeitou suas desculpas. O almirante, que quase sempre aparece com a mesma expressão sarcástica em seu rosto, acabava de desabar em choro, dando fim ao arco de Egghead. Bom, como vimos, a luta entre Luffy e Kizaru teve uma série de interferências e variáveis que dificultam a gente a saber como seria o resultado caso os dois tivessem se enfrentado do início ao fim sem tudo isso, né? O Oda, ele tem esse costume de deixar certas coisas em aberto para não se comprometer demais e não revelar o potencial máximo de alguns personagens. Então, pelo fato do Kizaru não querer que o Vegapunk e a Bonnie principalmente fossem mortos, fica implícito que ele fez corpo e pica mole durante a luta e durante o arco como um todo, ficando sentado ou deitado boa parte do tempo como desculpa para não ter que sujar as próprias mãos. Além disso, ficou claro como a luz que ele ajudou o Luffy a se recuperar entregando comida para ele, então se a intenção do Kizaru fosse outra, ele tinha plenas condições de se levantar e eliminar o Luffy enquanto ele estava esgotado no chão por causa do Gear 5. Então, apesar do empate técnico aparente, Kizaru naquele momento poderia ter saído como vencedor. O ponto do Luffy não ter sido nocauteado diretamente pelo Kizaru e ter ficado esgotado pelo próprio poder é um argumento que pouco importa no fim das contas.
Luffy usou o Gear 5 até o limite porque ele não tinha outra opção. Ele precisava ir com tudo contra o Kizaru e mesmo o seu máximo não foi o suficiente para derrotar o Almirante. Se eu levo uma bazuca para uma guerra e eu fico cansado de segurar a ponto de infartar e cair no chão, a culpa é minha e não da outra pessoa. Fora que o próprio Kizaru não ficou cansado por causa do próprio poder e isso que ele nem sequer mostrou nenhum despertar ainda. Por outro lado, a gente já viu o Luffy mostrar uma força de vontade muito grande quando ele realmente precisa derrotar o inimigo e a gente já viu que o Luffy não mostrou todo o seu arsenal de técnicas como ele fez em Wano. Mais especificamente, né, a gente tá falando, é claro, do seu Bajrangan. Claro que o Kizaru não precisaria ser louco de tentar tancar um soco como aquele de frente, igual o Kaido fez, mas nesse ponto, tanto o Kizaru quanto o Luffy poderiam ter mostrado mais de suas habilidades. No fim, pelo Luffy já ter mostrado uma resiliência muito grande e um arsenal de técnicas até maior do que o Kizaru até o momento, eu daria até uma certa vantagem para o próprio Luffy, considerando o que vimos do Kizaru até o momento. Agora, como o Kizaru ainda não teve a oportunidade de lutar com tudo, pode ser que os dois fiquem mais ou menos ali no mesmo nível de poder. Mas, enfim, ficou até o final, gostou do vídeo, quer ver mais resumos e análises de batalha em One Piece como essa? Então deixa o seu like e confere a sua inscrição para não perder os próximos vídeos de One Piece que saem toda semana aqui nesse canal, beleza? Até a próxima, tchau!